Pastor, o que significa o Armagedon? Quando isso vai acontecer? Esta foi mais uma pergunta daquelas que me mandavam no meu programa lá de Itaperuna, no Rio de Janeiro, programa de rádio intitulado A Bíblia Responde, onde eu respondia as cartas dos ouvintes. Veja as cartas, né? Coisa antiga. Mas era assim. Pois bem, interessante que essa pergunta ela é uma pergunta que remete a uma questão retratada no livro de Apocalipse, portanto uma questão escatológica que fala de final, de batalha de fim dos tempos, enfim. E essas coisas elas sempre se tornam evidentes quando a igreja está meio que assustada, meio que temerosa diante de acontecimentos que colocam aí em risco a sobrevivência da própria igreja, como que estamos vivendo hoje. A palavra Armagedon, na verdade, é já uma palavra grega de uma tradução não muito correta da palavra Ar Megido, colina de Megido. A colina de Megido era um lugar muito importante historicamente no Antigo Testamento, porque ali é uma região de Canaã onde aconteceram muitas batalhas, muitas lutas, muitas guerras, em especial a batalha entre Israel, liderado por Baraque e Débora, contra Jabim, rei de Canaã, com o exército liderado pelo general Cícera. Jabim tinha um exército poderosíssimo que detinha as armas feitas em ferro, fundidas de ferro, que era uma novidade à época. O Jabim, através de Cícera, seu general, conduzia um exército que detinha 900 carros. Isso está retratado em Juízes, no capítulo 4. Ele tinha 900 carros feitos de ferro, puxados a cavalo, que eram extremamente letais em qualquer batalha. Era um exército invencível. E quando a guerra se foi declarada, o coração do povo de Israel se derreteu. O povo ficou estarrecido, clamou ao Senhor em alta voz, dizendo: não temos condição de vencer isso. E Deus então conclama um homem chamado Baraque e uma mulher chamada Débora para que eles conduzam o exército. E Baraque então pergunta a Deus, né? Ele diz: Senhor, o Senhor irá conosco? E Deus disse: eu irei com vocês e darei a vitória. Entretanto, a fama dessa vitória não será sua, será de uma mulher. E aí Baraque foi, e a guerra foi vitoriosa. Israel venceu milagrosamente, de uma forma extraordinária. A estratégia israelita vence o poderoso exército de Cícera numa batalha improvável, humanamente falando. E aí então a colina de Megido, Ar Megido, colina de Megido, fica conhecido como o lugar das batalhas impossíveis, lugar das batalhas e das vitórias impossíveis. Pois bem, o interessante é que quando Israel vence, Deus tinha dito que a fama seria de uma mulher, e a gente pensa que foi Débora. Não foi Débora, foi uma mulher chamada Jael, que estava numa tenda. Cícera foge quando ele vê seu exército destruído, ele foge e se esconde. Ele chega numa tenda, pede abrigo, e a mulher diz: entre, pode entrar, general, pode entrar. E ele entra. Ele diz: não diga a ninguém que eu estou aqui, me dê um pouco de algo para beber. Ela serve a ele leite, ele toma um pouco de leite e deita para se recuperar do susto daquela derrota. E quando ele está dormindo, ela vem com estaca e um martelo e finca a estaca na fronte de Cícera, e ele morre ali. Então a vitória acabou sendo dessa mulher desconhecida chamada Jael. Então, mais uma vez, isso torna a batalha de Ar Megido
uma batalha sensacional pela vitória improvável de um povo que era visto como um povo mais fraco. Pois bem, a palavra Armagedon, ela vai aparecer em Apocalipse, no capítulo 16, 6, e o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismos. E ela se refere à batalha final, ao momento final da luta histórica entre a igreja, os escolhidos de Deus, e Satanás e suas hostes, uma batalha que vem atravessando os séculos, desde do Éden, passando por toda a história de Israel, passando pelo cristianismo, passando por todas as perseguições que o povo fiel ao Senhor sofre num mundo que é dominado por hostes malignas. Jesus disse ao seu povo: no mundo tereis aflição, e essas aflições, elas são de várias origens, mas principalmente dessa batalha espiritual. E o livro de Apocalipse então fala que no final dos tempos, ao se aproximar o desfecho dessa história, a perseguição se tornará tão intensa, tão profunda, porque Satanás, através do anticristo, seu líder, que para muitos é uma pessoa, para outros é um sistema de governo, de domínio. Eu prefiro mais aceitar essa tradução, que é um sistema que já está presente. Ele vai se tornando mais forte e vai sufocando a igreja, vai sufocando. Quando eu falo de igreja, eu não estou falando desta ou daquela denominação, ou deste ou daquele ramo do cristianismo. Nós falamos de igreja, Apocalipse fala de igreja como o verdadeiro Israel de Deus, que é a reunião, o congraçamento do povo que crê em Deus, que caminha pelos preceitos, pelos ensinamentos de Cristo. E aí isso é muito amplo. Mas enfim, esse povo vai se sentindo esmagado, vai se sentindo pressionado, vai se sentindo perseguido. E quando essa perseguição se torna tão intensa, esse povo vai clamar ao Senhor. Esse povo vai se colocar de joelhos e vai clamar a Deus. E segundo lá Apocalipse 16, Deus vai reunir em Armegido a sua estratégia de vitória. E aí no capítulo 20 de Apocalipse fala da intervenção de Deus, quando o cerco se fechar da parte do inimigo, que o povo se sentir realmente impotente, Deus virá com um livramento extraordinário, deixando em pânico, espantados os grandes, os líderes, os vitoriosos, os poderosos, da perspectiva humana. Então, Armagedon Armegido é a batalha improvável, a batalha em que dará a vitória à igreja, ao povo de Deus.